inclusive, num desses vídeos da academia, eu vi uma palestra muito interessante de eu me esqueci quem era, é um escritor conhecido mineiro, mas falando do efeito da leitura no cérebro, de como isso funcionava. Claro. E eu fiquei impressionado porque ele dá como exemplo o que é atingido em termos de sinapses e contatos quando você está vendo um filme ou um vídeo, né? Então, o teu cérebro está funcionando ali, tem uma partezinha que está funcionando. Mas que quando é a leitura, o cérebro todo funciona. Quer dizer, é um exercício muito maior, é uma ginástica, uma aeróbica muito maior para o cérebro do que o sujeito ficar vendo um filme todo dia, né? Então, eu achei encorajador Claro. e importante isso, porque eu vejo hoje em dia, por exemplo, você entra num site, se tiver, eu sei que eu tenho site também, então, assim, se você faz um artigo de 10 páginas, ninguém vai ler. Você já tem que quase que avisar pedindo desculpas. Olha, é uma leitura longa, sabe? Tem que botar até os minutos, né? A Wired, por exemplo, a revista americana, bota lá, long read, 10 minutos, 7 minutos. Então, assim, essa fragmentação tem um lado um pouco preocupante, porque também ninguém tem profundidade, né, nas análises das coisas, né? A gente está sempre pegando muita informação espalhada aqui e ali e monta-se uma coisa na nossa cabeça que muitas vezes não tem profundidade nenhuma. Então você tá informado, mas você não está instruído, né? Exatamente. Quem deu essa palestra que está no nosso YouTube é o escritor mineiro Luiz Gifone. É um belo escritor com muitos prêmios nacionais, enfim. E ele se dedica a divulgar esses benefícios da leitura para a saúde humana, né? Como você lembrou aí muito bem, Cesário, a leitura pode ser equiparada quase que a um exercício físico, né? É até interessante a gente brincar hoje, né, com esse sentido da palavra academia, né? Muita gente vai para a academia de ginástica fazer exercício com o corpo, né? E é possível também para a academia de letras fazer exercício com a mente, né? Claro. Com um conceito mais moderno de mente, né? A mente não é algo localizado só no cérebro, né? A mente ela responde por um conceito mais amplo. E a leitura é isso, né? A leitura é isso intenso, total, estimulante, né? Aguça os 5 sentidos, né? Quando a gente está lendo, todos os nossos sentidos estão mobilizados, envolvidos, né? E o que você fala sobre o mundo de hoje confere com o meu sentimento, não é? Se eu navego, não é? E eu acho que cortou. Espera aí. Forma meio despropositada, né? E eu ganho pouco com isso, né? Eu ganho pouco com isso. Eu gosto das leituras que tenham começo, meio e fim, que permitam o desenvolvimento de um raciocínio, né? Que permitam uma reflexão, que permitam uma crítica, né? E que, sobretudo, incentivem a dúvida, né? Que intriguem o leitor, né? Eu prefiro muito mais ler para sair da leitura intrigado, desconfiado, como bom mineiro, do que para sair com as minhas certezas comprovadas mais uma vez, né? Não sei se você está me ouvindo bem, mas eu acho que o melhor do texto, o melhor da leitura é quando ela desafia as nossas verdades estabelecidas, a nossa chamada zona de conforto, né? Na minha tese de doutorado em literatura, por exemplo, eu estudei a obra de uma autora carioca, Elvira Vinha, autora de 10 romances importantes, premiadíssima, e é clara a intenção de Elvira em provocar o leitor, em incomodar o leitor, em desafiar o leitor, né? Então, as leituras, como as leituras dos romances dela e de outros tantos, ampliam horizontes, né? Alargam as fronteiras do nosso pensamento, que é o grande presente que eu acho
que as leituras mais longas podem trazer no mundo de hoje, né? Porque a gente não pode conformar com as certezas que a gente já tem. A gente precisa sempre desconfiar e se perguntar mais uma vez sobre se o que a gente pensa de fato é uma verdade ou não. O que você vê como presidente da Academia Mineira? Vocês devem ter articulações com governos, com empresas. Você vê movimentos de democratização do conhecimento ou você vê uma elitização do conhecimento? Olha, eu vejo os dois movimentos ao mesmo tempo, né? Como acontece com o nosso coração, né? Que está sempre se movimentando na sístole e na diástole, né? Na contração e na descontração. Eu vejo muitas iniciativas muito ricas de democratização das oportunidades de leitura e do acesso ao livro, né? Iniciativas tomadas pelos poderes públicos, né? E também pela iniciativa privada. Tem muito projeto bem sucedido de acesso ao livro, de acesso à leitura, né? Eu acho que hoje há uma consciência cada vez maior, né, de que não há possibilidade de avançar na construção de um país justo, fraterno, solidário e civilizado se a gente não investir fortemente na educação e na cultura, né? A cultura é o que forma a identidade do povo, é o que garante a emancipação da raça humana, né? A cultura é o solo a partir do qual a gente ergue a nossa identidade, a gente trata o nosso presente e projeta os nossos sonhos para o futuro. Como dizia o grande Celso Furtado, né? Sem a cultura não é possível se pensar numa sociedade civilizada, né? Então, acho que cada vez mais essa consciência está difundida. Agora, ela encontra os seus inimigos, né? Ela encontra os pontos de resistência, aqueles que são contrários, não é, à democratização da informação e, sobretudo, à democratização de uma educação emancipadora e crítica, né? Que é o mais importante, né? Esses inimigos da cultura e da educação sempre existirão. Eu vejo, por exemplo, agora, nas discussões atuais sobre reforma tributária, uma proposta absurda que é a de onerar tributariamente o mercado editorial brasileiro, voltar a onerar as editoras com uma série de tributos, né? Eu acho essa proposta gravíssima, né? Ela deve ser combatida com todas as forças, porque o mercado editorial sobrevive heroicamente, né? Temos o exemplo da França, que é um exemplo precioso. A França tem o seu adido cultural em várias cidades do mundo. Como se não bastasse, isso o Brasil também tem para algumas cidades. Como se não bastasse, a França tem o adido do livro, que é o diplomata especializado em divulgar o livro produzido na França e os autores franceses pelo mundo. Porque a França já entendeu, como os Estados Unidos já entenderam, como a Inglaterra já entendeu, que a sua própria presença na sociedade internacional, sua própria presença comercial, ela será uma presença mais potente se a sua presença no mundo da cultura for mais forte, né? Então, a França tem o adido do livro. Promover o livro, a literatura e os autores franceses, isso faz parte da política externa do Estado francês, né? Então, essa consciência precisa ser mais disseminada no nosso país, né? Os escritores contam a história do Brasil, sonham mundos possíveis para o nosso território, mundos impossíveis para a nossa sociedade e o nosso território, não é? É possível contar toda a história dos brasileiros por meio da literatura, né? Nós conhecemos a nossa história lendo Gregório de Matos, lendo Machado de Assis, José de Alencar, Gonçalves Dias, Castro Alves, depois lendo ali os modernistas, Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, enfim, lendo os romancistas de 30, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, a geração de 45, os contemporâneos, né?
os escritores desempenham um papel fundamental para a formação e para a expansão da cidadania brasileira, né? Isso é preciso ficar bem claro, né? Não há país civilizado que não homenageie todos os dias os seus escritores. Os escritores são patrimônio cultural do seu povo, né? Não é possível que a gente não compreenda isso, né? Então, eu enxergo que há os dois movimentos são simultâneos, há uma disputa em torno dessa agenda, né? E as academias de letras desempenham um papel fundamental, né? Na disseminação desse conhecimento, na circulação desse conhecimento.